Olha só, a maior empresa petrolífera dos Estados Unidos, a ExxonMobil, diz que é impossível investir na Venezuela atualmente. Segundo o presidente executivo da companhia, Darren Woods, seriam necessárias reformas profundas para que aconteçam novos investimentos no país. A declaração foi dada em uma reunião entre grandes empresas do petróleo e o presidente Donald Trump, que espera investimentos de 100 bilhões de dólares de companhias americanas para a extração do petróleo venezuelano. Woods lembrou ainda que a ExxonMobil teve os ativos confiscados 2 vezes em outras ocasiões. Vamos ouvir um trecho da fala do executivo. With respect to Venezuela in particular, we have a very long history in Venezuela. In fact, we first got into Venezuela back in 1940s. We've had our assets seized there twice. And so you can imagine to re-enter a third time would require some pretty significant changes from what we've historically seen here and what is currently the state. If we look at the legal and commercial constructs and frameworks in place today in Venezuela, today it's uninvestable. E o maior grupo de lobby do setor, o Instituto Americano do Petróleo, considerou a conversa inicial construtiva. Ele destacou tanto o potencial energético da Venezuela quanto seus desafios, incluindo segurança e governança estável. Donald Trump assinou um decreto para proteger lucros do petróleo da Venezuela retidos pelos Estados Unidos. A medida coloca sob proteção especial os ativos venezuelanos mantidos nos Estados Unidos, incluindo receitas petrolíferas. Com isso, os lucros não poderão ser embargados. Além disso, o presidente norte-americano garantiu que as negociações sobre a produção petrolífera serão feitas com Washington e não com Caracas. O presidente americano ainda afirmou que para cada empresa que não queira investir no país, ele tem outras 25 interessadas para ocupar o lugar. O Trump sempre com essas frases de efeito, né, para pressionar as pessoas com quem ele quer fazer negócio, né, professor? E aí, a minha dúvida é a seguinte: eu fiquei surpreso com essa declaração do CEO da ExxonMobil. Será que o Trump não falou com as petroleiras antes de invadir a Venezuela? Não, ele provavelmente alguma coisa deve ter sido conversado, né? Agora, veja o seguinte, uma empresa como essa, ela não quer rasgar dinheiro. Para uma empresa, porque investimento em petróleo é um investimento de longo prazo. Quer dizer, para uma empresa dessas investir, ela tem que ter garantias de previsibilidade, digamos assim, e também uma de segurança jurídica. Qual que é a segurança jurídica que hoje a Venezuela oferece? É precária, quer dizer, a empresa foi embargada 2 vezes da Venezuela, quer dizer, houve estatização da produção do petróleo, houve nacionalização das empresas internacionais, e o que tem um regime que não foi derrubado, quer dizer, o regime vigente que fez essas estatizações e essas nacionalizações. Então, quer dizer, aí o Trump está jogando, né? Quer dizer, ele faz um jogo de pressão e ele está dizendo que quem vai dar as garantias vai ser o governo norte-americano e não o governo venezuelano. Porque, do ponto de vista do governo venezuelano, nós estamos diante de uma transição que é uma transição, em parte, orquestrada, tocada pelo próprio regime vigente. Quer dizer, então, é mais ou menos uma transição. Eu tenho dito que usando o conceito do Raimundo Faoro, é uma transição transada. Quer dizer, o regime faz a transição, é mais ou menos como foi feito aqui no Brasil. Uma transição, uma abertura lenta, gradual e prolongada. Quer dizer, então, é um pouco esse horizonte. Agora, com muitas incertezas, porque, quer dizer, esse equilíbrio instável que se encontrou entre o governo norte-americano e o governo venezuelano, até quando ele vai durar? Ele vai durar? Quer dizer, vai haver uma abertura? Tudo indica que sim. Por que eu acho que vai ter? Porque o governo venezuelano é como se ele tivesse a espada de Damocles pendendo sobre sua cabeça. Se ele não fizer aquilo que o governo norte-americano quer que ele faça, pode haver uma nova intervenção militar. Então, evidentemente que ele está entre a cruz e a espada. E as sinalizações, quer dizer, são aparentemente positivas. A disposição de diálogo, tudo mais tal, vem se mostrando positivas, porque agora não tem nem saída para o Trump e nem saída para a Venezuela. O Trump tem que... ele quer que esse governo faça uma transição correta
E o governo venezuelano, para sobreviver e não terminar na cadeia, tudo mais e tal, ele tem que fazer um pouco o jogo do Trump. Então, se estabeleceu um mútuo condicionamento, uma mútua necessidade. Um tem que fazer aquilo que o outro quer. Continuando nesse assunto, 4 navios petroleiros carregados que tinham deixado a Venezuela de forma oculta voltaram ao país ontem. As embarcações deixaram o país no início do mês, desafiando as sanções do governo norte-americano, que interceptaram 3 petroleiros venezuelanos na ocasião. Os navios que voltaram para a Venezuela ontem tinham bandeira de outros países. Dentre eles, 2 tinham bandeira do Panamá e um de São Tomé e Príncipe e Ilhas Cook. As informações foram confirmadas pela estatal petroleira venezuelana PDVSA. E aí, professora, fazendo uma pergunta sobre esse caso ainda, para a gente encerrar o caso Venezuela, o Trump, ele quer investimento de 100 bilhões de dólares das petroleiras americanas. Diz que agora tem segurança total, que elas podem ir para lá e fazer o trabalho que elas têm que fazer. Dá para acreditar nisso? Dá para confiar, já que tem gente sendo presa ainda? A vice do Maduro é quem está no poder, a Delcy Rodrigues, enfim. Como é que as petroleiras vão confiar nisso e vão investir tanto dinheiro num país em que ainda está ali meio estremecido, ainda está andando na corda bamba? Eu acho que esse é o ponto, né, com relação à própria lógica que as empresas estão colocando, de ter uma situação de alto risco. Todos os setores que sofrem expropriação, nacionalização, tendem a ter uma posição de contrária, a voltar a ter e a se expor ao risco. Então, esse o ponto que as empresas estão fazendo. E o risco continua também, porque não se sabe qual vai ser a mudança interna que vai acontecer, e de fato importante sinalizar de que as petroleiras estão colocando, seria necessária uma mudança muito maior dos efeitos e das políticas internas, do modelo, uma abertura para o mercado privado. Então, ainda tem muitas perguntas que não foram respondidas pelo governo da Delcy, e todas as dúvidas permanecem. E acho que tem um ponto aqui também, que é o governo Trump ter feito agora essa reunião. Acho que ela deveria também já ter acontecido e mostra que o planejamento nesse processo está sendo um planejamento ad hoc. À medida que as coisas vão acontecendo, isso torna também para o setor e para as empresas mais instável para uma tomada de decisão de investimento, que é um investimento de longo prazo, como o Aldo colocou.